Bem-vindos a mais um Pode Inspirar, edição especial de Dia dos Professores. Hoje temos a honra de conversar com uma convidada mais que especial e que mora no meu coração, como vocês já viram em uma das edições aí para trás. A professora Solange Maria Gomes dos Santos, do curso de Matemática da Unespar, campus de Paranaguá. Ela dedicou uma grande parte da sua vida para ensinar matemática, ou seja, ela estava já envolvida na educação há muito tempo. Vamos conhecer a sua história, o aprendizado e as reflexões sobre essa carreira tão transformadora. Boa tarde, professora. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo, e a senhora? Tudo bem. Muito obrigada, desejar, por estar aqui participando desse projeto maravilhoso, tá? Que você me inspirou a estar aqui, porque você disse que eu te inspirei, né? Mas fomos inspirados uma pela outra. Sim, fomos inspiradas e estamos hoje inspiradas pela educação. Com certeza. Hoje eu garanto que eu e todos esses anjinhos que estão aqui no background comigo vão aprender muito, né? Porque Vamos sim. Estamos aqui para conhecer um pouquinho sobre a história da senhora. Vamos lá, Dona Sô. Desculpa, pessoal, se por acaso eu chamar ela de Dona Sô, porque é assim que eu chamo ela carinhosamente. Com certeza. Tá? Meus alunos também me chamam de Sô. Viu? Menos mal. Eu também sou mais uma aluna dela, né? Então faz parte da brincadeira. Professora, nos conte um pouco sobre sua trajetória, onde nasceu, onde cresceu e como que conheceu a matemática. Ok. Eu sou parnanguara, somente nasci em Curitiba e já vim para Paranaguá. A minha vida toda, minha infância, meus estudos sempre foram em Paranaguá. Eu fiz o primário e o ginásio no Colégio São José e fazia científico à noite no Colégio Estadual José Bonifácio e pela manhã eu já fazia magistério também no Colégio São José. E fiz depois matemática, fiz já pedagogia e fiz ciências, todas pela Fafipar. Depois eu fiz outras especializações também. A minha formação de matemática, tá? De gostar da matemática, começou no tempo de ginásio já. Eu tive como inspiração uma querida professora, uma irmã do Colégio São José, irmã Maria Ercília. Ela ainda é viva e mora no Colégio São José, em Curitiba. Ela trabalhava uma matemática, já naquela época, muito objetiva, mostrando para nós que a matemática não era difícil, que nós todos tínhamos potencial de aprender o que a matemática queria nos transmitir. Então, ela se dedicava muito com cada aluno, de maneira criativa e muito carinhosa com cada um de nós. Então, comecei a minha caminhada de professora aos 17 anos. Eu quando entrei na faculdade. Comecei no Colégio São José, dando aula para um terceiro ano primário. E qual foi essa sensação, assim, da primeira vez que entrou na sala de aula? Porque a senhora era muito nova. E ainda não estava fazendo a faculdade, estava começando a entrar no curso de matemática. Ou seja, estava ali naquele processo de transição para a vida adulta e, ao mesmo tempo, já sendo professora. No aspecto profissional também. Daí, fiquei 2 anos no Colégio São José. Depois, eu fiquei 10 anos na rede municipal. É bastante tempo. 10 anos. E daí, quando eu estava completando 10 anos, passei no concurso do Estado e peguei a primeira a quarta série lá. Daí, fiquei trabalhando na prefeitura na primeira a quarta. Daí, fiz o concurso para o ensino médio, fundamental e médio, vocês estão dando ano hoje, né? Que era de 5ª a 8ª série, né? Ensino médio. Daí, nesse período, eu vou começar a falar para vocês que quando eu passei no segundo concurso, foi o meu primeiro desafio dentro da minha vida profissional. Por quê? Porque eu estava numa zona de conforto. Eu trabalhava em Paranaguá, morava aqui, com a minha família, tinha os horários de almoço, tudo direitinho. A comidinha quente na mesa. E o que aconteceu? Tive que morar em Curitiba, porque eu fui para o município de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Foi para lá o meu padrão de ensino médio. Eu tive que mudar para Curitiba. Fui para Curitiba com novos sonhos, novas perspectivas, o que ia acontecer na minha vida. Daí, por um tempo, morei com meus tios, depois aluguei um apartamento no mesmo prédio do meu tio, e foi deslanchando essa minha questão pessoal de morar sozinha e a questão profissional também. A escola para onde eu fui, em Piraquara, ela não era dentro da cidade. É uma escola que tinha somente professores CLT na época.
Não tinha ninguém efetivo naquele colégio. E eu conheci mais 3 professores que são minhas amigas até hoje. Então, era eu de matemática, uma de história, uma de geografia e uma de ciências. Chegamos na escola, os primeiros 4 professores efetivos. Então, para eles, assim, era uma coisa diferente. Vimos com ideias novas para a escola e começamos a fazer um trabalho muito bonito. Resgatar muitos valores dentro da escola, criamos alguns jogos. E nesta época, gente, não tinha celular, não tinha ainda recursos tecnológicos, nós estávamos apenas mostrando aquilo que a gente podia fazer com a cartolina, fazendo com madeirinhas, algumas coisas para mostrar cada uma de nós, né, aquilo dentro da sua disciplina. Eu, na matemática, sempre gostei muito de ficar inovando, vendo coisas diferentes, coisas que nem eram da minha área, mas eu puxava alguma coisa para a matemática. Eu comecei o ciclo básico quando foi implantado no Paraná, desde o início dele. E ali a gente aprendia com tudo, com materiais concretos. Era garrafinha pequenininha, era dadinho, sabe? Esses materiais simples que a gente ia construindo para começar a alfabetizar matematicamente, né, o nosso aluno. Então, eu sempre tive esse gosto pela matemática, porque eu via que não era só eu. Nos encontros que a gente tinha entre professores, a gente trocava muitas ideias. Isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos. Sempre se reinventando. Se hoje essa xícara você usa para beber o seu café, a sua água, essa xícara você pode usar para mostrar que ela é uma medida de capacidade. O que eu posso colocar aqui dentro de líquido? O que eu posso colocar aqui dentro de arroz? Que medida que muda com um simples objeto que é uma xícara. E era um material didático. Então, nesse período, então, fiquei em Curitiba, daí depois do estágio probatório, que nós temos que cumprir, voltei para Paranaguá. De quando eu voltei para Paranaguá, eu comecei a ter outros desafios. Eu vim para Paranaguá, eu trabalhava de 2 períodos, né? Trazendo os 2 padrões, agora para Paranaguá, né? De volta, levei 2, trouxe novamente os 2 padrões, e daí comecei na escola, nesse período. Chegamos na escola, mas vem cá, tem uma coisa que eu quero saber muito. O que fez a senhora querer matemática? Essa é a grande pergunta. O que a senhora sentia quando teve contato com a matemática? Eu sei aí de uma história que já me contaram a respeito da sua primeira prova de matemática, ainda está guardada na sua casa. Tenho, né? tenho. Qual que foi o momento em que nasceu esse amor da matemática? Porque eu nunca fui muito de gostar assim de fazer redação. Gostava das aulas da professora Ivone Marques, de língua portuguesa, que ela nos dava, sabe? Excelente. Mas o não me cativava. Eu adorava fazer operações assim, que parecia que não tinha resultado final. Igualzinho vocês, né? Sabe? Eu gostava quando eu trabalhava equações, resolver conjunto-verdade, problemas de matemática, desvendar aqueles mistérios. Sempre gostei muito de matemática. E minha mãe era uma pessoa que estudou dentro das possibilidades dela, e a gente tinha uma loja. Sabe? Eu achava maravilhoso, porque ela fazia bem assim, ela pegava uma operação grande e fazia assim, ó, 12 com 8, 20, 20 com 7, 27 com tá. Eu achava aquilo divino, ela ia somando mentalmente, digo, mãe, tem que aprender isso. Ela dizia para mim, nada de usar os dedos para somar, tem que usar aqui, ó, o seu raciocínio. Então aquilo foi me cativando. Eu sempre gostava de matemática, eu fui tendo amor pela matemática. E esse amor só foi crescendo. Só foi crescendo. Porque a gente já teve lá no ensino fundamental, na escola básica, e agora já estamos aqui no ensino médio. E agora, depois, né, eu estava novamente na zona de conforto, daí eu já estava formada em matemática, tá? Já tinha feito outras especializações, daí surgiu uma oportunidade de substituir um professor aqui na Fafipar. Daí eu conheci o professor Luizinho, né, que era aqui da casa já, né, que hoje já ele é falecido, um grande amigo meu, tá, que presto sempre uma homenagem muito grande a ele, que ele foi um grande incentivador para mim da matemática. Ele falou, Solange, começa a estudar para fazer um concurso conosco na faculdade, tudo bem, então vamos fazer isso. Daí eu peguei, comecei a estudar mais, daí houve oportunidade, comecei a pegar umas aulinhas à noite. Daí, gente, o desafio, sabe o que foi? Eu fiquei uns 2 anos que, pela manhã, eu tinha aulas de ensino médio, à tarde eu tinha na escola fundamental e à noite eu tinha faculdade. Eu dava aula de matemática da 5ª série ao 4º ano de matemática. Numa semana, eu fazia essa transição. E isso, assim, para mim era fantástico. Para mim era uma jornada fascinante isso, sabe? De poder estar crescendo nessas camadas
de séries que eu podia trazer de conhecimento para o ensino superior também, entende? Então, foram conquistas, assim, maravilhosas. E a conquista, assim, que veio, né, como eu te disse, ser a cereja do bolo na minha relação profissional, é de ser o professor aqui dentro da instituição. E eu cresci bastante, tive contato com muitos professores, muitos congressos que a gente vai participando, né, Natália? Você também, né? E a gente vai aprendendo, vai tendo conhecimentos, né? E isso aqui vai só aumentando, né, o nosso conhecimento. Que isso eu acho que é muita coisa, é muito importante essa consideração. Quantos aninhos a senhora tem como professora da Unespar? Eu fiz esse ano 35 anos de professora da Unespar. E tenho 53 anos de minha vida dedicada como professora. Nunca fiz outra coisa a não ser professora. Gosto de artesanato, tá? Quando chego em casa, que eu não tenho nada de matemática, sexta, sábado, domingo, eu me dedico ao artesanato. Esse ponto do artesanato é um ponto que a senhora levou para a sala de aula aqui dentro da Unespar, né? Eu levei já. Que a senhora tem um projeto do couro do peixe para poder ensinar as crianças da rede pública a entender um pouquinho melhor a matemática. A senhora pode contar para gente? Sim. Dentro da instituição, né, nós professores, nós temos 3 tipos de tripé, desculpe, que a gente tem, né, que fazer dentro da instituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é a sala de aula. A pesquisa é o nosso projeto de dedicação exclusiva, que você pode fazer uma bibliografia de um matemático na minha área, de buscar alguma coisa sobre algum tema, e tem a extensão, que é quando nós saímos dos muros da instituição para aplicar esse projeto na sociedade, né? Porque sempre eu digo assim, que a evolução da matemática é uma jornada muito bonita, ela é fascinante. Por quê? Porque ela acompanha o próprio desenvolvimento da humanidade. Então a gente tem que investir nessas questões. O que aconteceu? Esse projeto surgiu como? Eu estava pensando, o que eu vou fazer de extensão com os meus alunos? Daí eu estava com a professora Kátia Calco, que ela é a inovadora do couro do peixe dentro da nossa instituição, né? Que ela tem esse projeto maravilhoso do couro do peixe. Eu estava com ela na cantina e comentei com ela. Professora Kátia, tem que fazer agora o projeto? Calma, Solange. Você não quer mexer com o couro do peixe? Como, professora? Veja bem, sobra couro do peixe para nós, porque nós exportamos o couro do peixe e fazemos também artesanato. Só que tem muitas sobras do couro do peixe. Você não podia fazer alguma coisa com isso? Pensei, posso. Podemos construir sólidos geométricos, passar o couro do peixe no MDF e trabalhar isso com os nossos alunos, deles construírem esse material. Daí surgiu esse projeto, a matemática e o couro do peixe. E foi um projeto que a gente apresentou no Rio Grande do Sul, apresentamos em Ponta Grossa, apresentamos em Curitiba, em eventos nacionais, e que repercutiu muito. E nós levamos esse projeto, depois a aplicação dele foi na Ilha dos Valadares, no Colégio Cidália Ribeiro Gomes, tá? Onde temos muitos alunos que são filhos de pescadores. E eles levaram esse material para casa. Então, foi uma coisa muito interessante, os alunos gostaram bastante, e até hoje esse projeto sempre é lembrado, tá? Em algum lugar que a gente vai. E o ano passado também foi uma das melhores lembrancinhas da mostra de profissões. Você saía com o chaveiro do couro do peixe com sólido geométrico. Com sólido geométrico. Dona Sô, e assim, aproveitando um pouquinho dessa história que a gente está conversando sobre a matemática, sobre as formas diferentes que a senhora já levou a matemática para dentro da sala de aula, me diga uma coisa, como que está a evolução do ensino da matemática nesses 35 anos que a senhora está dentro de sala de aula? Que é muito tempo, estamos falando só da parte universitária, mas pode falar também de toda a sua vida, né, Dona Sô? Vejam bem, né? A sociedade se transforma a cada minuto, as culturas vão se transformando, se adaptando ao que a sociedade está nos fornecendo. Então, a matemática teve que acompanhar isso também. Começamos com a escola tradicional, famílias tradicionais, onde somente o pai trabalhava e a mãe ficava em casa dando conta dos filhos, na parte da educação, né? Acompanhando os filhos na escola. Hoje, o que nós temos? A família trabalhando, né? Alguns filhos estão em casa, outros ainda estão trabalhando também, certo? O que aconteceu? A tecnologia, a evolução dos meios de comunicação mudou muito. Então, a escola tradicional passou por várias camadas, certo? Que
a escola precisou codificar também, e a matemática também foi isso. Saiu daquela escola conteudista, conteúdo, conteúdo pelo conteúdo, e passou para quê? Para uma escola nova, uma escola onde o aluno podia participar mais ativamente. Saiu daquele ritual da sala de aula, e o aluno teve o quê dali para frente? Ele teve aula de artes diferenciadas, teve aulas em períodos contrários. Por quê? Porque só a sala de aula estava assim, abafando o que o aluno estava vivendo fora da sala de aula. Então, foi uma transformação muito grande. E a evolução da matemática e da educação, ela começa justamente pela própria história da matemática, que é uma disciplina que eu trabalho também. A primeira mudança que nós tivemos foi o quê? A sociedade trabalhando pelas suas próprias ferramentas práticas, e a matemática também, trabalhando com suas ferramentas práticas. Depois, nós vamos ter os grandes filósofos e matemáticos. Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, e eles eram o quê? Da ciência dedutiva, mostrando a matemática através da ciência dedutiva. Do que nós temos depois? Abstração. É quando surge aquele famoso X do termo desconhecido. Até aí eu fui bem. Chegou no X, acabou para mim. Que é a álgebra, né? São as equações, as funções matemáticas. Essa é a parte da abstração. Isso foi o auge da matemática. Por quê? Porque houve uma evolução muito grande na humanidade. As indústrias começaram a se preparar para fazer uma educação diferenciada. Isso foi influenciando bastante. Eu sou da época, gente, que era mimeógrafo para rodar as provas. Na sala de aula, não tinha calculadora. A gente tinha o quê? Um livro de chamada. Hoje, o professor vai direto, nós também, né? Nós temos todo o material no computador, numa plataforma, você coloca ali as notas dos alunos, sai tudo pronto. Nossa época não, era um por um e no papelzinho do lado, porque não existia calculadora. Assim ainda, para a gente poder usar e fazer esse trabalho. Então, essas modernidades, gente, exigiu da gente o quê? Se reinventar, se adaptar às oportunidades que foram surgindo. Então, a escola foi mudando, as famílias foram mudando a maneira de pensar. Por quê? Porque uma coisa não podia ficar para trás da outra. A sociedade estava lá na frente, a cultura digital estava lá na frente, nós não podíamos continuar na mesma situação. Tanto que, quando a gente fala muita palavra, ensino-aprendizagem, né? Qualquer coisa que a gente... O objetivo geral é, e no texto eu coloco, para alcançar um bom êxito no ensino-aprendizagem. O que é ensino-aprendizagem? No sentido geral da palavra, para mim, é só a parte conteudista do ensino. Porque ensina quem? O professor, aprende quem? E o aluno. E hoje não. O ensino-aprendizagem é um processo mútuo. O aluno também nos ensina e nós também aprendemos. A tudo aquilo que você reinventa, a tudo aquilo que você traz como descoberta para o seu aluno, é o quê? E o que o aluno traz para você também é uma redescoberta mútua. Então, o ensino-aprendizagem hoje é um processo em que professor e aluno constroem o conhecimento. Certo. E aproveitando aí essa deixa sobre a relação professor e aluno, teve algum momento, alguma situação que marcou a senhora com os alunos dentro da sala de aula? Sim, são vários momentos que marcam a gente, tá? Uma coisa muito importante para quem deseja ser professor, não importa ser na matemática, nunca julgue um livro pela capa. Tá? Por quê? Porque você está numa sala de aula e você vê os alunos ali, aquele ali gosta de matemática, aquele ali gosta de português, porque tem um interesse. E tem outro que é quieto e também gosta. Mas o sentimento é para ele. Daí, acho que aquele não gosta muito. Daí você começa a se desinteressar, não no sentido de ficar longe dele, mas a gente vai voltando mais para um lado do que para o outro. E não. Todo aluno tem um potencial, com dificuldade ou com facilidade, e cabe a nós, professores, tá? Buscar esse potencial no nosso aluno, tá? Porque mostrando para ele que ele tem potencial, ele vai começar fazer que essa sementinha brote de dentro deles e eles possam gostar dessas coisas bonitas que a educação promove tanto. Eu, como sou da matemática, tenho sempre prazer de ver um aluno gostar de matemática.
E assim, que mudanças que os alunos foram tendo? Porque a gente já falou da mudança na sociedade, na matemática, na vida da senhora, mas e os alunos desse período? Porque a senhora pegou alunos de 35 anos atrás e os alunos que entraram ontem, que é o pessoal que está saindo aí, que teve na pandemia aula de matemática em casa e Sim, agora sim. está na sala de Então, aula. veja bem, esses são os momentos marcantes que eu quero dizer para você. Porque enquanto você está na sala de aula, você está com o todo dos seus alunos, viu que eles têm dificuldade, tira na hora aquela resposta. E quando veio a pandemia, um grande desafio, fomos nós, professores, temos que trabalhar com o quê? Com uma tela separando eu do meu aluno. Então, umas coisas fascinantes que aconteceram, que eu sou professora de estágio de matemática. E o que aconteceu? Os alunos tinham que dar aula de estágio. As escolas estavam fechadas, mas estavam turmas se formando e eles tinham que fazer uma regência. Meu Deus, coitados, a Sim, primeira aula foi virtual. sim, as aulas foram todas virtuais. Todas as aulas no terceiro ano, elas foram virtuais ainda. Então, os alunos em casa preparavam as suas paredes com papel craft, com papelão, com cartolina, e aí eles davam aula escrevendo e dando aula para mim direto, eu dentro na minha tela, e eles na tela deles com esses materiais que estão trabalhando aqui, alguns já tinham, um ia para a casa do outro, e ali ficavam dando a sua aula prática, como se tivesse todo mundo assistindo. Eles já tiveram que se reinventar Se antes de reinventar. virar professor. E eu junto também, né? Sim. Então, olha como é que era uma coisa de me reinventar, que foi uma coisa muito bacana. Fazer prova. Ficamos vários meses, né? Assim, ó, o que eu fazia? As nossas turmas não eram tão grandes. É de 20, 22 alunos, né? Eles entravam de 5 em 5 no Google Meet. Entravam ali. Daí os outros não podiam entrar. Eles faziam a prova comigo e em seguida me mostravam. Eu tirava foto, daí os outros 5 voltavam para a gente poder fazer a prova do que a gente trabalhava nos conhecimentos. Os exercícios eles faziam, tá? A gente comprou um material diferenciado do colegiado, tudo assim, para digitar direto para ele. Eles respondiam e já mandavam a resposta para a gente. A gente já fazia o print daquela linha fazer. E fazíamos essas avaliações. E eles deram aula prática da sua casa nas paredes. Brincavam comigo. Professora, minha esposa está dizendo aqui que eu vou ter que limpar essa parede depois, professora, sabe? Faz parte da brincadeira, depois ter que limpar a parede, né? Mas que bom que conseguiu toda essa adaptação. Com certeza. E assim, dona Solange, hoje em dia, a senhora acha que os professores têm valor frente aos alunos? Tem muito valor. Tem. Os alunos reconhecem o trabalho do professor. Porque você veja bem, se eu, como professora, não acreditar que o meu aluno não está me dando devido valor, como é que fica a minha autoestima? Com certeza. Né? Então, só que você viu, ela dizer, puxa, professora, gostei da aula hoje, professora. Hoje foi uma coisa diferente. Professora, ela foi a mesma, mas só deu um toque diferente. Senhor, dá para mudar tal coisa assim? Dá para a senhora mudar esse exercício semana que vem, que a gente deu uma entendida legal? Entende? Então, eu acho que essa troca de comunicação, essa questão de o aluno me ensinar, não me ensinar, de me alitar, professora, dá desse jeito, e eu modificar para a minha aprendizagem, isso é maravilhoso, é muito gratificante. Entende? E hoje nós estamos aí, né, com inteligência artificial. Uma coisa eu digo, ela não vai substituir o professor nunca. Tá, gente? Quando diziam também, né, que as aulas online, né, a aula online vai substituir o professor? Não, gente. Não substitui. Nós, professores, somos humanos. Temos o sentimento de responsabilidade, de ética, de empatia com os nossos alunos. Então, isso o aluno não vê na máquina. Isso ele vê no olho que ele tem com o seu professor, com o seu aluno. É maravilhoso. Eu digo para os meus alunos assim, nada de procurar no tio Google. Né? A gente passa um trabalhinho, nada do tio Google. Eu quero ver vocês escrevendo. Tio Google ajuda. Mas é vocês que têm que fazer o trabalho. Inteligência artificial está aí também, inteligência artificial, né? É uma boa ferramenta, mas tem que ser usada com parcimônia também, né? Com certeza, Natália. Acaba ajudando muito a gente no dia a dia, principalmente quando a gente está muito corrido e precisa de uma nova ideia, de repente, de um tema para um debate, alguma coisa, alguma forma de mostrar para os alunos, mas a gente tem que lembrar que a mente pensante é a gente, né? Com certeza.
Mas vem cá, a matemática, ela tá bem envolvida nesse meio da tecnologia, né, dona Solange? Está muito envolvida, porque vejam bem, precisa de matemática e tecnologia. Vejam bem, quando o computador foi criado, foi um sistema o quê? Binário. É ou não é? O que é sistema binário? É 1 e 2? Não, é 0 e 1. 0 e 1, 0. É ou não é? Vocês que estão aqui agora na minha frente, né? Computadores, é um sistema binário. E o que é isso na matemática? São os sistemas de base. Qual é a nossa base decimal? Que nós como falamos. Por exemplo, hoje, né? A nossa data de hoje é dia 20, né? 22. 22, né? De 22 de 9 de 2025, certo? A nossa base é decimal, uma base 10. Por quê? Porque nós temos algarismo de 0 a 9, onde eu posso formar qualquer numeral. Mas já tivemos base 6, base 60, e o aluno aprende a mudar para essas bases. Cada civilização trouxe a sua base. A base sexagesimal, que é dos babilônios, tá? Os árabes já trouxeram outra base, até chegarmos na nossa base, que é a base 10, que tornou-se a base universal. Porque uma coisa importante também que você falou da evolução da matemática. Vejam bem, os conteúdos que a gente conhece da matemática não foram criados assim. Equação do primeiro grau foi Natália que inventou. Equação do segundo grau foi Solange que inventou. Não. A evolução da matemática perpassa sempre por vários matemáticos. Forma de Bhaskara, você se lembra dessa forma de Bhaskara, né? Da equação do segundo grau. Aplicamos diariamente isso, né? Quando a gente trabalha equação do segundo grau. Vejam bem, e por que a gente diz forma de Bhaskara? Que foi matemático hindu. Gente, ele só colocou o finalzinho da fórmula e ficou com o nome de Bhaskara. A forma de Bhaskara foi criada primeiramente de uma forma geométrica por Euclides, na civilização grega, através de um gráfico. Daí vieram outros matemáticos que foram criando discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Daí veio Enkford, que trabalhou o sinal de mais ou menos, para poder fazer x', x2'. E daí, assim foi indo. E no final, como Bhaskara fechou a forma como um todo, fórmula de Bhaskara. Então, vocês veem que são camadas, né, de gênios matemáticos, de matemáticos que vão completando o conteúdo. O teorema de Fermat, ele é um teorema que passou mais de 100 anos e só agora foi concluído ele. Imagina quantos matemáticos estudaram esse teorema. E assim é a sociedade, é ou não é? Muitas coisas que vão acontecendo já vieram de outras pessoas que começaram aquilo e o homem chegou na Lua. É ou não é? E sem matemática não chegaria na Lua. Não chegaria na Lua, com certeza. Precisaria muito de trigonometria, estudo dos ângulos, né? Para chegar lá em cima. Dona Sol, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai se encaminhando para o final. Me diga uma coisa. Qual mensagem você gostaria de deixar para os professores nesse dia tão especial que é o Dia dos Professores? Olha, primeiro eu vou dizer o seguinte. Seja o professor de matemática, seja meus colegas que trabalham comigo no meu colegiado, amem sempre a matemática. Acreditem sempre no potencial dos seus alunos. E mostrem sempre a eles que a matemática é movimento, que a matemática é vida. E nesse dia do professor, quero dizer assim ao professor: ser professor é somar paciência, é subtrair as dificuldades, é multiplicar os sonhos e é dividir o conhecimento. Felizes dias sempre a nós professores. Coisa mais linda, Dona Sol. Dona Sol, o podcast se chamam Elas Inspiram. E a senhora foi a pessoa que eu me inspirei quando eu estive aqui sentada. E agora eu tenho a alegria de estar entrevistando. Me diga, quem é a pessoa que inspira a senhora? Minha nossa, que me inspira. A minha primeira inspiração foi a irmã Ercília. E hoje, gente, quem me inspira são meus alunos. Que coisa mais linda, Dona Me Sol. inspiram sempre de vê-los buscando seus sonhos, suas oportunidades. E fico muito feliz quando você me disse que eu te inspirava, tá? Muito feliz mesmo. Quero agradecer este momento. Espero que possa ter deixado uma mensagem da minha trajetória profissional, né? E que a felicidade seja sempre presente em cada um de nós.
Muito obrigada por dividir seu tempo com a gente. E, pessoal, vocês viram o porquê que ela me inspira, né? Essa mulher é pura cultura e conhecimento. Ela deu uma aula pra gente, com certeza vocês vão adorar essa aula também. Hoje celebramos sua trajetória e homenageamos todos os professores que, como você, dedicam suas vidas a ensinar e inspirar. Muito obrigada, dona Sô. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da professora Solange, pode procurar no Instagram dela, que vai estar aqui embaixo, linkado pra gente, é Solica Santos. Hoje, celebramos sua trajetória e homenageamos todos os professores que, como você, dedicam suas vidas a ensinar e a inspirar. Pessoal, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do YouTube, curtir, comentar, nos seguir nas outras redes sociais, como o Instagram e, por favor, o Spotify, né? Tô sabendo que vocês aí não estão curtindo a gente, né? Pessoal, muito obrigada.